Boa noite. Vamos começar mais uma live aqui do ProArc. Vamos só esperar o Thiago entrar e a gente já começa. Espera aí. O Thiago já está entrando. Só esperar mais um pouquinho. Bom, eu acho que eu já vou aproveitando então. E aí, Rafa, Opa! E aí, Tal, tudo certo? tudo bem? Tô aprendendo ainda a mexer nesse Instagram. Tranquilo, e estamos os dois. Isso aí. Bom, pessoal, boa noite todo mundo. Vou fazer as apresentações aqui, aproveitando que o Tauba já entrou. Bom, eu sou o Rafael, e a todas e todos sejam bem-vindos a mais um ProArc na pandemia, né? Essa noite a gente vai conversar um pouco, falar um pouco sobre as nossas pesquisas, né, sobre a arqueologia da Amazônia, sobre como está a arqueologia da Amazônia nesse momento, né? Comigo está o meu grande amigo Thiago Cater, conhecido. E aí, Bruninho, tudo certo? E aí, Conhecido Bruninho? como Taubaté, né? Vulgo Tauba ou Taubaté. Nós dois somos egressos do mestrado no ProArc e nós dois estamos fazendo agora o doutorado no MyUSP. E aí, lembrando que o ProArc na pandemia é uma iniciativa e produção da professora Daniela Klockler e faz parte do projeto ProArc Audiovisual, que é coordenado pelo professor Leandro Duran. Além do Leandro e da Dani, a equipe conta com o professor Bruno Sanches, o graduando Adriano Ferreira e o egresso Felipe Freire. Eu queria agradecer muito a Dani por ter feito o convite, né? O Fernando também por ter feito essa interlocução. E hoje a gente pensou em trazer uns temas gerais sobre a arqueologia da Amazônia, mas antes a gente pensou em apresentar as nossas pesquisas atuais, né? Falando sobre o assunto e apresentar as nossas experiências como egressos do ProArc, né? Que a gente acredita que é uma coisa interessante da gente trocar essa ideia, né? E aí o método que eu estava pensando em fazer eu apresento os temas, né, apresento perguntas que a gente vai conversar e ele faz uma apresentação e eu faço complementação do que ele do que ele colocou. Então, eu acho que fazendo esse prolegômeno, a gente já pode passar um pouco para as nossas pesquisas. E aí, Deixa eu Talba, agradecer também, pô. quer? Deixa eu agradecer também, né? Não, Agradecer o vai convite. para sua apresentação, pô. Apresenta Ah, um pouco de entendi. você e apresenta um pouco a sua pesquisa aí, cara, pra gente. Beleza. Bom, queria agradecer, né? A Dani, o ProArc, o Leandro, todo mundo que colaborou, enviou um tutorial de como mexe no Instagram. Queria dizer que ficou super legal o logo do ProArc, o novo, eu não tinha visto ainda. E ficou super bonito, achei bem legal. Parabéns aí para a galera que fez o design. Meu nome é Thiago, como o Rafa falou, mas sou mais conhecido como Taubaté, Tauba e variações, Taubinha, enfim. É,
Eu me formei em História há alguns anos atrás, depois eu fui fazer o mestrado aí em Sergipe, né, em Sergipe, em Aracaju, com o Fernando Almeida, e hoje eu faço doutorado no Museu de Arqueologia da USP e acabo de qualificar, enfim, a pesquisa já está mais ou menos encaminhado na sua metade. A pandemia certamente gerou alguns atrasos, né, algumas mudanças de plano, é, mas eu estou já na metade mais ou menos do doutorado. Minha pesquisa atual, eu continuo trabalhando desde o mestrado com a região do Alto Rio Madeira, no estado de Rondônia, próximo à cidade de Porto Velho, em um sítio que se chama Teotônio. Ele fica ao lado de uma cachoeira com o mesmo nome, a Cachoeira do Teotônio, e na margem oposta tem um outro sítio que chama Santa Paula, que é trabalhado e pesquisado pelos colegas professores da Unir, a Juliana Sante, a Silvana Suzy e o Eduardo Bespalês, e vários alunos da Unir, da Universidade Federal de Rondônia, e eu trabalho com contextos cerâmicos desse sítio. É um sítio multicomponencial, com diversos conjuntos tecnológicos distintos de cerâmicas, indígenas pré-coloniais, sobretudo, e também pacotes de terra preta sem cerâmica e alguns pacotes em lítico sem terra preta, sem esses solos antrópicos, que recuam até mais ou menos 9.500 anos atrás. Eu trabalho com as cerâmicas, que até então a gente tinha datado mais ou menos em 3.200 anos antes do presente, calibrados, e com o decorrer dos anos de escavação, como a minha pesquisa faz parte de um projeto mais amplo, interdisciplinar, que envolve vários e várias pesquisadoras de várias universidades federais e estaduais do Brasil e algumas do exterior, a gente começou a fazer novas intervenções e a gente achou uma cerâmica através de datações mais antigas, por volta de 4.400 anos antes do presente. E o meu projeto de doutorado é tentar entender mais ou menos esses contextos com essas cerâmicas mais antigas, que possivelmente podem estar associadas à tradição Pocossutuba, que é para quem trabalha com a Amazônia, um conjunto tecnológico bastante conhecido, que envolve, além da parafernália cerâmica tradicional, com pintura, diversas decorações plásticas, ungulados, corrugados, incisos, acanalados, apliques, além de toda uma variabilidade interna da própria cerâmica. A gente também, as pesquisas costumam associar esse material à domesticação das paisagens, os primeiros evidências de domesticação da paisagem na Amazônia, a formação da terra preta de forma mais clara e o primeiro conjunto que de fato a gente pode pensar que é um conjunto tecnológico cerâmico que se estende por várias áreas da Amazônia. A gente tem alguns conjuntos mais antigos, porém mais pontuais, como a cerâmica mina no litoral do Salgado e alguns sambaquis no litoral, né, amazônico atlântico, e algumas cerâmicas em Taperinha também, que recuam até quase 7.500 anos. Então, meu objetivo da pesquisa é entender mais ou menos a possibilidade dessas cerâmicas da tradição Pocossutuba serem antigas nesse contexto da região do Alto Rio Madeira. E no projeto original, o desejo era subir para as áreas formadoras do Rio Madeira, entre o Rio Beni e Mamoré, mas isso eu não sei se vou ter tempo de realizar. Então, é mais ou menos isso. Pandemia mexendo com os nossos planos. Para aprender a não fazer tantos planos assim, né? Exato, né? Com certeza, né? Bom, valeu, Talma. Como sempre, grande admirador da sua pesquisa, muito boa. Muito interessante esses contextos. Aí falar um pouco sobre a minha pesquisa. Bom, primeiro, eu sou formado em História também, no curso de graduação da FEFELESH lá na USP.
Assim como o Tavos, eu entrei um pouquinho depois. Eu comecei em 2012 a fazer um estágio no laboratório do Arqueotrop, né? E desde lá eu estou estudando os mesmos contextos que eu estou estudando agora no doutorado, que é os contextos lá da região de Tefé. Tefé é um município que fica a 500 quilômetros a oeste de Manaus, no Rio Solimões. O meu projeto atual, ele é dessa região e eu estou trabalhando atualmente com sítios no Lago Tefé, que é um grande lago de águas pretas que fica próximo da cidade, né? E no Rio Solimões. O foco do meu doutorado é a escavação de um sítio lá nessa região do Lago Tefé, que é o sítio Ponta da Castanha, que também é um trabalho que eu faço já há muito tempo, com parceria do pessoal do Instituto Mamirauá, que tem muitas pesquisas ali naquela região, que já trabalha, acho que há uns 15, mais de 15 anos ali na região com arqueologia. E aí, junto com o pessoal do Laboratório de Arqueologia de lá, eu venho fazendo pesquisas de campo, trabalhos, né? A Mariana Cassino, que está aqui também, é uma pessoa que está fazendo essa pesquisa comigo no sítio Ponta da Castanha. Esses sítios, eles ficam na Flona de Tefé e lá a gente trabalha junto também com pessoas da comunidade Bom Jesus da Ponta da Castanha, que é uma comunidade ribeirinha lá da Flona. O tema específico da minha pesquisa de doutorado são as ocupações mais tardias dessa região. Então, enquanto o Tauba está estudando ocupações mais antigas, né, eu estudo ocupações mais recentes, que elas são associadas ao que a gente chama de tradição polícroma da Amazônia, que seria essa última grande tradição a se espalhar pelo contexto de quase toda a Amazônia Central e a Amazônia Ocidental. Essa expansão ela está associada a um período curto de tempo, né? Ela começa mais ou menos ao redor do século 8 depois de Cristo, mas tem um momento muito claro ao redor do ano 1000, onde essas ocupações disparam, né? Tem muito mais sítios com esse tipo de material. Tem um material que é muito característico, né? Que seriam pinturas vermelha e preta sobre uma camada de engobo branco, que é um material cerâmico que é muito reconhecível. E quanto mais a gente está fazendo pesquisa sobre esse material, mais complexo essas pesquisas vão ficando. Então, a gente está nesse momento de entender o que foi esse processo, né? Porque esse tipo de material aparece em tantos lugares nesse pequeno intervalo de tempo, né? Possivelmente esse processo está associado à expansão de grupos tupi. Esse foi um grande debate que a gente vem avançando nesses últimos tempos, né? Mas não só, né? Seria uma expansão predominante de grupos tupi, mas que envolveria outros grupos indígenas. E essa tradição é interessante também porque as pessoas que faziam essas cerâmicas também foram as pessoas que foram encontradas pelos primeiros que os primeiros cronistas europeus tiveram contato com elas, né? Então, o estudo dessas ocupações é algo que a gente pode usar tanto os dados arqueológicos quanto os dados das crônicas, né? Que é um pouco que o meu trabalho tenta fazer. A minha pesquisa nessa região de Tefé, ela deriva do fato de que na região de Tefé esse tipo de ocupação, né, que a gente associa à tradição polícroma, ele parece que tem duas configurações diferentes, né? Então tem um momento inicial onde essa cerâmica aparece junto com outras produções cerâmicas, no que parecem ser sistemas regionais com vários grupos, onde haveriam trocas, onde haveriam vários tipos de
de intercâmbio, né, festas conjuntas, e um segundo momento onde só haveria essa ocupação polícroma. E isso está tanto associado, ou seja, não teriam mais essas outras cerâmicas, né? Isso está associado a essa produção cerâmica, mas parece estar associado também aos lugares onde nós encontramos esses sítios, né? Enquanto nesse período anterior a gente encontraria essas ocupações, né? Esses sítios em regiões de lagos, onde haveriam sítios grandes nessas regiões de lagos com essas ocupações de outros grupos ceramistas. A partir desse segundo momento, os lagos parecem ser pouco habitados e ao invés de ter habitação nessas regiões de lago, o que crescem são os sítios no curso principal dos Solimões. Isso vai se reverberar também nas crônicas, né, onde os primeiros cronistas falam de aldeias gigantescas, são descrições realmente hiperlativas assim, dos tamanhos de aldeias quilométricas, que eles encontrariam na beira dos Solimões. Então, o objetivo do meu doutorado é entender realmente se existem essas duas configurações diferentes, né, da presença dessas ocupações polícromas e se elas existem, né, o que acarretou essa transformação, né? Então, o que acarretou para que em um momento esse tipo de ocupação tivesse associado a uma forma de ocupar e a uma forma de fazer trocas, de se relacionar com outros grupos, e em outro momento ela se transforma para outra coisa. Então, o que aconteceu? Uma segunda leva de expansão da tradição polícroma, ou essas populações tiveram uma integração e começaram a fazer o mesmo tipo de material cerâmico. O que pode ter acontecido nesses processos históricos, né? Então, para fazer isso, eu vou estudar a cerâmica desse sítio do Ponta da Castanha e a cerâmica do sítio São João, que é um sítio que eu estudei no meu mestrado, e que também aparenta ter essas duas ocupações polícromas distintas, e também o sítio Tauari, que é um sítio onde foram encontradas 16 urnas funerárias associadas à tradição polícroma e datadas ao redor do século XV e XVI. Então, entender esses contextos, né, da tradição polícroma em diferentes lugares, né, tanto no Rio Solimões quanto no Lago Tefé, é o que eu acredito que pode dar pode permitir que a gente entenda melhor esses processos históricos. E, além disso, eu vou também trabalhar com as crônicas um pouco. É mais ou menos isso. Eu acho que deu para dar uma boa apresentada, né? E eu acho que a gente pode, então, seguir para o outro tema que a gente queria debater, que é esse processo de desenvolvimento das nossas pesquisas atuais. O nosso mestrado foi muito importante. Nosso mestrado que a gente fez no PROAR, que a gente fez na UFES, foi muito importante no desenvolvimento mesmo das perguntas e das reflexões que a gente estava fazendo. Então, essa é uma coisa que eu já mando a bola para o Tauba, né? Você falou, já comentou da sua pesquisa atual, e aí a pergunta qual foi o impacto que a experiência de fazer mestrado no PROARC da UFES teve na sua pesquisa. Pode falar também. Parabéns aí pela tua pesquisa, também sou um grande admirador. Os campos são sensacionais, fazer campo lá no Solimões, que a galera no Amirauá. Tomar açaí. A Mari tá aí, tomar açaí, bom demais. Peixe, sensacional. E, bom, acho que a gente pode ir conversando, eu vou lembrar de algumas coisas, talvez você complementa, mas eu acho que para nós dois, que a gente, vindos da história, a gente conviver com uma universidade, com um curso de arqueologia, que tem uma graduação em arqueologia, foi uma experiência super bacana, né? A gente até acompanhou o Fernandão em algumas aulas, eu acho que essa experiência
da gente conviver em um ambiente que era, de fato, com uma graduação em arqueologia, permitiu que nossa aprendizagem e nosso conhecimento, nosso acesso a diversas perspectivas teóricas e diferentes perspectivas também metodológicas, elas ocorressem. Então era bem legal ver tipo, a diversidade e possibilidades que existiam dentro dessa graduação, né? Então, professores com diferentes linhas teóricas, desde mais processualistas até as mais pós-processuais. Então, era um cenário de bastante debate, de bastante possibilidades para a gente pensar no que a gente estava fazendo. Como a gente, né, eu acho que é mais ou menos a experiência que você teve, pelo que a gente já conversou, vindos da história, estagiando sempre no mesmo laboratório de arqueologia, tendo contatos diretamente com os textos e não com as aulas, não com uma classe de alunos que debatiam assuntos relativos à arqueologia. A gente trabalhava em geral com pesquisadores que já faziam seus mestrados, doutorados. Foi legal ter essa experiência assim em um ambiente de graduação. Eu acho que isso foi super enriquecedor assim, para a gente, pelo menos para mim, acho que né, para você também, Sim, esses contatos. sim. É isso, foi muito. É, era isso, é um ambiente novo, né? Com muita diversidade e realmente, tipo, foi muito importante para dar uma arejada na cabeça, assim, conhecer Sim, novas perspectivas. Eu acho que isso foi maravilhoso, né? Essa questão que você colocou da graduação é bem legal, porque é, é isso, né? São perspectivas diferentes, mas e ao mesmo tempo são pesquisas, né? A gente tava acostumado, assim, da experiência do MAI, né, a ser muito mais um contexto de pesquisa de pós-graduação, e nesse uhum, sentido, é, até mesmo a quantidade de pessoas que está pesquisando, né, uma outra quantidade, né? E aí a gente está sim, lá na UFES e conseguir ter contato com muitos alunos que estavam fazendo pesquisa dos mais diversos materiais, muita coisa muito diferente e com essas perspectivas teóricas diferentes foi realmente muito legal. E ao mesmo tempo o ambiente da pós foi muito bom também, né? Porque a gente sim. Só estava. Pode falar. só para complementar, para tratar da graduação assim, uma coisa super legal é que a gente, né, os graduandos têm esse hábito, pelo menos quase sempre conversando, de discutir a grade, discutir por que ia fazer essa matéria e ver esse processo de arqueólogos e arqueólogas em formação, discutindo grade, por que ter isso, por que ter aquilo, sim, foi super legal. Algo que eu não convivi na minha formação enquanto né, de historiador de formação. Mas esse ponto da heterogeneidade também da nosso grupo da pós foi sensacional também. Se você quiser falar sobre isso agora, eu te cortei. Não, pensando que a gente estava nesse programa, assim, que é um programa muito importante dentro da arqueologia brasileira e da arqueologia do Nordeste, né, que a gente pode ter contato com alunos de mestrado e doutorado que vinham de Pernambuco, que vinham do Piauí, né, da Univasf, é, De que vinham da Minas. Bahia, enfim, isso foi muito da hora, porque e até do Pará também, né? Isso foi Uhum, muito legal porque a gente, tipo, até né, a nível de pós-graduação, teve contato com uma diversidade teórica e metodológica uhum. muito grande, né? Que a gente até comentou antes de fazer a live, né? Que a gente fez a disciplina De de, métodos e técnicas. de métodos e técnicas, né? E a gente fez em campo mesmo. A Dani colocou aqui, somos um microcosmo, isso mesmo. A gente Bem fez isso. a disciplina de métodos e técnicas e, assim, dava muito debate. A gente fez em campo, né? Então, nós, os discentes, nós, os alunos da disciplina, tínhamos que resolver metodologicamente o que a gente ia fazer. E aí, com esse microcosmo junto para decidir uma escavação,
Era isso, dava uma coisa que a gente não sabe, não usava nem as mesmas palavras para dizer as mesmas coisas, né? Tipo, É vou fazer uma verdade. tradagem. Não, isso é uma sondagem. Não, uma sondagem é tal coisa, né? Então, é só esse Até contato com essa nome, diversidade. até o Pode nome das falar. ferramentas era diferentes, né? Sei lá, facão, terçado, sei lá, era uma loucura, né? Porque até o vocabulário mesmo. O debate da ficha de campo foi super legal também, né? Não, e isso força a gente a ter que fazer uma coisa que a gente não fazia, que é tipo explicar por que você usa esse método aí, sabe? Por que você está fazendo tal Aham. coisa, sabe? Porque agora você tem que defender o seu método ou não, né? Em vista a outro método, né? Isso vai fazendo a gente repensar um monte de coisa. É, enfim, eu acho que geraram discussões muito férteis, inclusive metodologicamente, na prática arqueológica, né? Além de Sim, não. ter questões teóricas enfim, são muito diferentes, né? As pesquisas que trabalhavam com pontos de vista, assim, a pesquisa da Rimar que trabalhava com arte rupestre, foi um negócio muito diferente, né? E abordagens que às vezes pareceriam conflitantes. Eu acho que o grande esforço daquela disciplina foi a gente conseguir casar e conseguir conciliar perspectivas, por exemplo, do Augusto, que trabalhava com grafismos e grafites em patrimônios históricos, tradicionais, tombados pelo IFAM, e a Rimara, e, bom, tinha o Cris, que também tinha um trabalho bem bacana, o Christian, que era chileno, então foi muito bom aquela disciplina, foi sensacional, e o sítio era maravilhoso, né? Tinha levantamento, topografia, sítio abrigo, rupestre, né? Esses grafites sobre os rupestres, então era um contexto, educação, né? Patrimonial, enfim, porque tinha uma comunidade, né? Que morava lá perto, Ah, então foi um contexto maravilhoso e 15 pessoas, provavelmente com 7, 8 caminhos diferentes, cada um queria seguir, cada pessoa queria seguir, então foi demais mesmo para botar, para chocar e ver como a gente vai fazer registro de campo. Um queria caderno de campo para cada um, outro não. E assim, foi sensacional. foi, foi da hora mesmo, né? Não, e até ver essa Foi, questão que a gente estava conversando até, né? De pensar que são interpretações diferentes para contextos até que são similares, né? E eu acho que isso, nesse verdade. sentido, a gente pode encaminhar. Eu acho que você até queria fazer um comentário sobre a sua pesquisa Sim, com as cachoeiras, mas é nesse sentido de a gente estava vendo interpretações diferentes para contextos que seriam similares, assim, sei lá, uhum. um sítio próximo de Cachoeira, por exemplo. E aí isso levou a gente, como pesquisador da Amazônia, a também ter uma noção de que aquilo que a gente estava fazendo como arqueologia tinha uma certa especificidade frente a outras formas de fazer arqueologia, né? E aí isso acabou gerando Sim. uma reflexão nossa que a gente está pesquisando sobre, né? Fazendo uma pesquisa de história da arqueologia mesmo sobre isso, né? Acho que se você quiser falar, tá, um É, pouco sobre como sim, você sim. trabalhou com isso. Acho que tem aquela recorrência que infelizmente, tem se repetido, que áreas de cachoeiras, né, em diversos pontos do Brasil, têm sido transformadas em usinas hidrelétricas, né? Então, aconteceu em Xingó, Paulo Afonso, Sete Quedas, enfim, o Rio São Francisco inteiro, ele passa por um processo bastante acentuado de assoreamento e tem todo um debate sobre, né, a viabilidade dessas usinas e os efeitos que elas causam na dinâmica hídrica, né, do Rio São Francisco. E quando a gente foi para esse campo e ficou hospedado ali, acampado no Museu Arqueológico de Xingó, ao lado da antiga Cachoeira de Xingó, que também
foi inundado por conta dessa barragem para a construção da usina hidrelétrica de Xingó. A gente foi visitar lá a reserva técnica e foi um momento assim estonteante a hora que a gente entra e tem 80, mais de 80 sepultamentos nos capulos, né? E tudo isso retirado, escavado desse sítio que fica às margens da Cachoeira do Xingó. E isso me gerou uma. Eu pensei no contexto que eu trabalhava, que era a minha pesquisa de mestrado na época, que foi a Cachoeira do Teutônio. Então, como eu interpretava o que era a Cachoeira do Teutônio, ela como um lugar significativo e persistente, como ela engendrava relações de longa duração e de permanências e persistências e reocupações ao longo do tempo, e como a Cachoeira do Xingó também ela podia ser pensada através dessa chave da longa duração e dessa monumentalidade que está na paisagem, que está dentro dessa, que está associada a essas cachoeiras. E, e a partir disso deu um estalo. Eu e o Fernando, meu orientador, a gente refletiu isso em alguns textos, inclusive já publicados, sobre como essas cachoeiras elas podem dizer muito a respeito dessas histórias indígenas no Brasil, e a gente pensou especialmente para a Amazônia. Então, ao ver esse contexto e pensar e ler sobre como tinha sido a interpretação dessa linha, né, como a Cachoeira do Xingó tinha sido interpretada né, fazer um contraponto com a minha própria pesquisa e pesquisa de outros colegas, a gente percebeu que havia uma trajetória teórica, algum tipo de embasamento que eram diferentes e proporcionavam interpretações que eram diferentes também. E isso, né, como você disse, fez com que a gente repensasse o lugar da nossa teoria e da nossa pesquisa dentro de uma corrente histórica, né? Dentro de um processo histórico dentro da arqueologia brasileira. E, né, conversando sobre isso, eu acho que, se você quiser falar melhor, a gente fez uma retomada e repensou essa trajetória e de como, então, essa arqueologia, como história indígena de longa duração, ela se torna preponderante e bastante difundida na arqueologia da Amazônia, né? Sim, não, eu acho que você já apresentou muito bem, né? Que eu acho que essa que a gente foi percebendo que era uma perspectiva teórica diferente mesmo que a gente estava trabalhando, e o centro dessa perspectiva é a ideia de que a arqueologia ela é uma ferramenta para construir essas histórias indígenas de longa duração, né? E aí essa questão da longa duração, esse é um conceito que fica famoso com o Fernand Braudel, né, que é esse historiador francês, que trabalha especialmente anos 30, 40, 50, é o auge da produção dele, mas que é um trabalho que tem uma influência é, grande na historiografia brasileira, né, na historiografia em geral, e que a gente percebe que também tem uma grande influência na arqueologia, né? E essa influência não é só no Brasil, embora, como a gente vai ver, como a gente vai discutir um pouquinho, no Brasil, esse tipo de arqueologia toma uma proporção diferente, toma um rumo diferente, e eu acho que um rumo mais interessante do que em diversos outros lugares. Mas, enfim, pensar que na arqueologia anglo-americana, né, que a gente conhece melhor, tem um movimento a partir dos anos 70, 80, especialmente, que é o movimento de negar esse processualismo, né, que seria uma visão mais evolucionista, uma visão mais pensando os processos de forma genérica, né, os processos de desenvolvimento do comportamento, de desenvolvimento das sociedades humanas. E aí, nesse movimento de retorno à história, então de pensar a arqueologia mais como uma ciência histórica, né, que dá conta de processos particulares, né, não só de processos gerais de desenvolvimento
humano, mas especialmente de processos particulares, de histórias particulares, especialmente o Bruce Trigger, né? Vai ter um peso importante, né, nesse retorno à história. Então, assim, tanto fazendo uma historiografia da arqueologia, quanto fazendo um debate teórico, retomando essa importância da história, especialmente a partir do materialismo histórico dialético, mas também o próprio Ian Hodder vai participar desse movimento, quando ele começa a incluir esse conceito de arqueologia como história de longa duração, né? Que ele até organiza um livro dos anos 80, nos anos 80 sobre isso. Então, 87. Que foi? 87. Isso aí. E aí, valeu, Talbinha. O que o Roder faz, né? Ele vai usar o conceito de longa duração, especialmente para repensar o conceito de cultura, né? Transformar ele de um conceito mais estático, né? Uma coisa que um povo leva com ele, e aí você tem um momento de continuidade, aí depois tem um momento de ruptura. Então, a cultura como algo que é muito estático para uma coisa mais dinâmica, né? A cultura como essas relações que acontecem o tempo todo, que são refeitas o tempo todo, que tem uma dinâmica própria, que não é só um povo leva sua cultura para outro lugar, que não é uma coisa tão parada, né? Uhum. Aí dentro desse contexto anglo-americano, vai ter vários desenvolvimentos desse tipo de abordagem, né? Um que eu acho muito interessante é do que acontece nos anos 80, são os trabalhos do Lightfoot, Kent Lightfoot, que ele vai começar a usar essa questão da longa duração para pensar o período de contato e de conquista, né, dos povos ameríndios da América do Norte, né? Então, ele usa o conceito de longa duração para criticar uma ideia de que os europeus, você tem o pré-colonial, e os europeus chegam e tem essa transição brusca, né? Como se tudo virasse do avesso e as formas culturais indígenas fossem totalmente transformadas, né? Então, ele usa esse conceito para mediar esses processos de continuidade e transformação, né? E aí, Uhum. o Silliman, que é um autor que continua esse trabalho, ele vai tentar fazer até mediações desse uso da longa duração, né? Pensar como esses processos eles têm várias escalas. Você quer falar, tá? Quer complementar? Eu queria só complementar uma coisinha, eu acho Manda que aí. você poderia chegar. É legal que eles retomam a raiz brodeliana do conceito, né? Quando o Brodel ele pensa nisso, que ele está pensando em temporalidade, né? Ele não está pensando em cronologia. E isso rompe com essa história linear. E daí, ao romper com essa história linear, que tem uma única unidirecional, e pensar em estratos de temporalidade que são multiscalares e se comunicam e estão em contato e um interferir no outro, eu acho que isso permite pensar essas considerações do Lightfoot e do Silliman, né? Porque os momentos históricos, as chaves de mudança do evento, eles estão estruturados com estruturas e temporalidades mais amplas. Isso permite que a gente supere essa crônica, né, que vai ficar famosa na historiografia brasileira com Monteiro, acho que você vai falar dele um pouco depois, que é a crônica da extinção dos povos indígenas, né? Sim, pensar como que esses povos têm suas temporalidades e têm os ritmos históricos que vão definir a movimentação histórica deles, né? Não é Uhum, uma movimentação histórica que é definida só de fora, né? uhum, Bom, enfim, mas já passando um pouco para o caso do Brasil, né? Aqui no Brasil, a gente tem como precursor teórico dessa perspectiva, que inclusive vai dar essa cara diferente para ela, o José Brochado, né?
O brochado ele não vai usar o termo longa duração, né? Vai ser uma coisa que alunos dele ou pessoas influenciadas pelo trabalho dele vão começar a usar de forma mais clara, né? Mas ele que dá o sentido para ele que dá a atuada, né? Ele que dá o sentido Hum. para essa nova forma, para essa nova perspectiva teórica, né? Então, o Brochado ele vai inaugurar essa forma histórica de entender o registro arqueológico a partir da tese de doutorado dele, onde ele vai pegar as classificações de fases e tradições que foram feitas ao longo da história da arqueologia brasileira, né, pensando o Pronapa, né, toda essa história de catalogar os materiais arqueológicos, né, dividir eles em tradições que seriam expressões mais gerais e fases que seriam expressões mais locais. Ele vai ele vai arregimentar essas classificações e tentar dar um sentido histórico para elas, né? E aí ele não vai usar só os dados arqueológicos para fazer isso, né? Mas ele vai começar a usar também linguística, etnohistória e a ecologia também para tentar organizar esses processos e pensar qual é a historicidade deles, né? E seja no Hum. sentido populacional, de movimentações, seja na ocupação de um determinado espaço. Então, essa junção de diversos tipos de fontes com uma abordagem histórica dentro da arqueologia, que vai também pensar numa grande profundidade temporal e vai se focar mais nessa grande profundidade temporal, né, e menos num que seria uma etnologia pré-colonial, né? Seria algo muito mais difícil de fazer devido à complexidade do registro arqueológico, né? Então, esse tipo de abordagem que utiliza fontes de de várias proveniências diferentes, pensando essa abordagem histórica com grande profundidade, vão marcar esses trabalhos que vão se seguir depois do trabalho do brochado. Então, esse trabalho do brochado vai influenciar pesquisas no sul do Brasil, e aí tem os trabalhos do Francisco Noelli com a história dos povos G, a história dos povos Guarani. Tem os trabalhos no centro-oeste, né, do Brasil. Aí tem o Eremites, que trabalha com os Guató, o Eremites de Oliveira, a Irmio de Ust, que vai trabalhar com os povos G. E na Amazônia, que é onde a gente, a partir dessa perspectiva, a partir desse caminho que a gente vai se integrar essa perspectiva, né? Vão ter os trabalhos especialmente do Eduardo Neves, do Michael Heckenberger e da Fabiola Silva, né? Que vão ser três pessoas que vão ser muito importantes, tanto na nossa formação, né? Quanto na própria história da arqueologia amazônica, né? Então, pensando no Michael, ele vai trabalhar no Parque Indígena do Alto Xingu, que é um parque, que é uma terra indígena multiétnica com diversas etnias diferentes, muitas línguas faladas nessa mesma região. E o trabalho dele vai tentar, a partir da etnohistória, da linguística, da ecologia, das escavações arqueológicas, inclusive da etnoarqueologia, né, que ele vai fazer com os povos Cuicuro, de pensar como que essa história do Alto Xingu se deu. Então, como esses povos chegaram lá, ali, como que eles desenvolveram esse sistema multiétnico no qual eles vivem, onde existem esses rituais interligados, esses rituais que são feitos com várias pessoas, onde existe uma produção cerâmica só que é feita para todos os grupos, enfim, ele vai tentando dar vai tentando dar entender como que essa sociedade se estrutura, né? E aí tanto no cotidiano quanto historicamente. Aí um pouco as pesquisas do Edu também vão ser do Eduardo Neves, que é o nosso orientador agora, que foi orientador do Fernando, né? Que foi o nosso orientador do mestrado.
Também tem esse papel muito importante, o Eduardo e a Fabíola, de orientar um monte de gente, né? Oh, tinha caído? A tela para mim ficou preta, mas Eita. agora voltou, tá tudo bem. Ah, beleza. Espero que não tinha perdido muito. E bom, tem Não, essas não, foi. pesquisas do Eduardo, que ele trabalha no Alto Rio Negro, na região de Manaus e agora no Sudoeste Amazônico. Tá ouvindo? Tá, beleza? Beleza. E que também avança muito nesse sentido de pensar, dessa forma de pensar os sentidos da história amazônica. Então, e aí pensando numa escala global isso, né? Mesmo tipo o que dentro da história da arqueologia que se fazer de quais seriam as etapas históricas que esses povos teriam que cumprir. E agora a gente, e a partir das pesquisas do Edu, a gente consegue dar consegue pensar, não, vamos pensar as dinâmicas históricas mesmo dessas populações, né? Quais são as trajetórias históricas particulares, né? E tem a pesquisa da Fabíola, que é muito importante também, nesse sentido de formação mesmo, e no sentido de pegar esses elementos e e colocar dois elementos que vão ser muito importantes, um é a análise tecnológica, né? Que ela é uma coisa que ela desenvolve já em trabalhos no sul do Brasil, e outra é trazer arqueologia colaborativa, trazer os povos indígenas para essa conversa no sentido de quais seriam as percepções deles sobre essa história, sobre essas temporalidades e sobre esses processos de longa duração. Mas aí eu acho que, assim, dando um panorama histórico geral, né? E eu acho que aí talvez se você puder complementar também falando um pouco sobre as pesquisas que estão feitas atualmente, estão sendo feitas atualmente, dentro dessa perspectiva teórica da arqueologia como história indígena de longa duração na Amazônia. Aí a gente pode ir falar um pouco e já ir encaminhando também, porque agora que eu vi que faltam 3 minutos. Beleza. Não, acho que né, você colocou super bem como tem uma trajetória histórica do uso dessa ideia de arqueologia como história indígena de longa duração aqui no Brasil, especialmente, e como essas pessoas que estão utilizando isso, desde o brochado, como você disse, elas formaram muitas pessoas. E isso tem sido utilizado e reivindicado como uma teoria que pode dar conta de diversos contextos em vários lugares do Brasil, né? Poderia citar o trabalho da Juliana Machado em Santa Catarina, com os Laclanô Choclen. Você já citou alguns outros trabalhos que trabalham em outras regiões do Brasil, mas na Amazônia isso ganhou muito provavelmente, eu acho, pelo trabalho e pelas orientações do Eduardo Neves e da Fabiola Silva, eu acho que isso ganhou uma dimensão muito grande, né? E se a gente mapear mais ou menos quais são as linhas que essas pesquisas e como elas conseguem aplicar essa ideia de arqueologia como história indígena de longa duração, a gente consegue ver alguns caminhos que essas diversas pesquisas e publicações têm dado, né? Eu acho que uma muito clássica, assim, que tem sido feita com bastante um pouco antes, ela é utilizada tanto em trabalhos etnoarqueológicos quanto em trabalhos que não lidam né, diretamente, não trabalham diretamente em terras indígenas, né, em territórios indígenas atuais. Então, isso mostra um pouco a pluralidade e diversidade de possibilidades que eu penso que essa teoria, esse modo de enxergar a arqueologia, ela pode dar porque ela permite uma série de usos teóricos que estão subjacentes trabalham em contextos
de grande diversidade e variabilidade artefatual, trabalhando com uma história cultural, não nos moldes históricos culturalistas, mas uma história cultural renovada a partir dos anos 70, 80 pela historiografia, pensando uma história cultural que dê conta de uma longa duração dos territórios atuais indígenas ou mesmo de sítios arqueológicos. Então, pensando como essa variabilidade arqueológica, padrões de assentamento, formas de ocupar a paisagem, formas de manejo do ambiente, elas podem ser vistas através de diversas teorias e também nessa longa cronologia, nessa longa duração. Ixi, tá travando um pouco para mim. O que que foi, Tal? Travou um pouco aqui. E pro finalzinho, né? A história cultural do território, né? Eu acho que essa é uma linha que as pesquisas têm, têm insistido e têm e, Ixi, eu acho que. ó, o Bruninho Oi, agora deu uma tô. travada. Agora voltou, agora voltou. Ah, beleza. Onde que eu estava? Agora foi de novo. O que que foi? Ixi, Tal. É, tenta. Eu acho que se você quiser sair, eu vou te chamar de novo pra ver se vai. Pode ser? Vai lá. Oi, gente. Eu vou esperar o Tauba entrar de novo aqui para chamar ele. Peço desculpas aí pelo problema de internet, mas essas coisas acontecem, né? Bom, eu acho que enquanto ele estiver voltando, eu acho que dá para a gente tentar trabalhar mais um pouco. Não, ainda não voltou. Não. Peraí. Ixi, travou legal. Tava falando que vai tentar no 4G. Bom, enquanto isso, eu vou tentar dar uma continuidade aqui, a partir do que o Talbot tinha colocado, né? Me abandonou. É isso aí. Isso aí, Bruninho. Deixou eu me virar sozinho. Não acredita. Bom, mas é isso, né? Dentro dessa perspectiva, a gente vê esses dois caminhos, né? Então, seriam pesquisas que estão sendo mais voltadas para. Ah, agora ele falou que voltou. Peraí, gente. Vamos lá. Todo mundo acreditando. Vai.
Pronto, ele está voltando. Bom, né, teriam essas duas perspectivas, né? Que seriam, opa, Voltei! aí, Voltei! daí, muito bom. Mandei pro 4G agora. Vamos ver se vai aguentar. O Tá Wi-Fi show, tá travou. show. Bom, então, eu acho que se você quiser só dar, fechar o que você estava falando, Talba, que eu acho que também o tempo Uhum. vai. A gente está quase dando tempo. Sim, sim. Não, só para, né, eu estava falando da história cultural, dos territórios. Eu acho que a ecologia histórica também tem sido bastante utilizada. Não sei se você já falou sobre isso, Não, pode mas, falar. mas a ecologia histórica também tem sido utilizada de forma bastante interessante para pensar essas práticas de manejo e como elas conectam o nosso passado arqueológico e também o presente. Não só indígena, mas também ribeirinho, de povos tradicionais, quilombolas, e como essas práticas são estruturas de longa duração. A própria cerâmica também é um outro meio que as pesquisas têm mostrado como potencialmente associadas a essas estruturas de longa duração, as paisagens, e eu acho que tem um movimento, as fontes históricas, uma coisa que você faz no seu trabalho também, várias outras pessoas trabalham tentando pensar essas práticas sociais e essas memórias indígenas através da longa duração, pensando fontes históricas. E eu acho que só para fechar esse raciocínio, uma das mais potentes formas que a longa duração tem sido empregada pelos próprios povos indígenas, pelos próprios e pelas próprias acadêmicas indígenas que têm utilizado essa noção dentro dos seus trabalhos. Então, a gente tem o Jaime Chamena Waiwai, que é um arqueólogo indígena da etnia Waiwai, que no seu trabalho ele lida, ele maneja um pouco essa noção da longa duração e de como essa longa duração ela está representada na paisagem, na memória, nas escolhas dos locais onde habitar, das práticas. Então, eu acho que a potencialidade dessa teoria e dessa arqueologia como história de indígena de longa duração é que ela amarra coisas e formas de pensar a arqueologia e o papel político e social da arqueologia de uma forma bastante interessante e bastante potente. Não podia concordar mais. Eu acho que é isso, né? Pensar que essas temporalidades elas podem ser pensadas, né? E podem ser debatidas de muitas formas, né? Então, eu acho muito interessante pensar que é isso, é, os próprios povos indígenas, né? E os próprios acadêmicos indígenas conseguem debater com a gente a partir desse conceito, né? Eu Uhum. acho que isso é muito interessante e mostra um caminho bem legal que a gente está seguindo aí pela arqueologia amazônica. Eu acho que tem em outros lugares do Brasil também está se desenvolvendo, isso tem que ser dito, né? Uhum. E a gente quis falar do que a gente sabe melhor, né? Que é por aqui. Mas eu acho que, bom, deu para a gente apresentar um pouco, deu os pequenos trâmites aí, mas deu para a gente conversar, né, Tal? Faz um rápido agradecimento aí, Talbinha, e seu tchau, para a gente poder fechar aqui, porque tem um minuto sobrando. Tô vendo a Dai aqui, um Valendo! abração para a Dai, para a Mari, o pessoal que está acompanhando a live, quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam, que vão acompanhar, né, que vai ficar salvo, eu acho. Vai Agradecer sim. mais uma vez ao pessoal do ProArc, a Dani, o Leandro, que estão organizando o ProArc em tempos de quarentena. Agradecer todo mundo aí, valeu. Agradecer você também por ser o anfitrião e encaminhar as perguntas e mal aí pela internet, ela deu uma falhada, mas está valendo. Valeu. Tranquilo, Talbinha. É assim mesmo. Bom, eu queria agradecer a todo mundo também, agradecer o ProArc, a Dani, parabenizar por esse Uhum. espaço, né, que eu acho que é um espaço muito bacana, o ProArc na pandemia, e mandar um grande abraço aí para todo mundo que está assistindo. Valeu demais, galera.
e a gente vai se vendo aí, se falando. Viva a arqueologia e é nóis!